É como é que a gente amplia o leque. Tem a Sim, ver. claro, Porque claro. no Não, final, o que a gente busca? Na busca da felicidade é uma busca individual. Você, para alcançar a felicidade, sozinho não vai conseguir, mas você tem que descobrir isso você. isso é um E a palavra que a ponto. gente tenta tão dificilmente utilizar, ela foi apagada, né, na novilíngua de esquerda. A palavra existe em inglês, existe em português, só que ela foi apagada. Chama-se redenção. O que a gente busca? Redenção pelos nossos defeitos. Como a gente faz isso? Porque, né, profundamente, para que isso não aconteça, que você se arrependa e você melhore. É isso que a gente está falando. Esse que é o conservador não religioso. É a busca Sim. individual do seu aprimoramento como ser humano. E é por isso que me encantou o conservadorismo, mesmo quando eu era jovem. Você perguntou, já foi de esquerda? Nunca. Eu nunca fui de esquerda. Por incrível que pareça. Em momento algum, Alguém aqui momento já algum. foi? Paulo ou Ernesto? Bom, eu se eu tivesse sido de esquerda, não ganhava nem comida. Não Mas entrava a minha nem na família porta de tinha um papo. casa. Meus pais eram professores, meu pai era professor universitário, tinha um tucano. Eu escutava essas bobagens, tipo, socialismo é bonito, mas não funciona. Eu acredito no mercado, mas não pode ser. Eu escutava bobagem, mas eu nunca fui. Porque quando eu era muito jovem, eu li A Revolução dos Bichos do Orwell, do George Orwell. E depois eu acho que coisa, talvez alguma coisa atávica. E muita influência do pessoal. Aí sim, meu avô da roça, assim, ele tinha. E eu me lembro, eu estou ficando mais velho, eu estou me lembrando dos ditos dele. O Arthur falou, não anda com bandido. Ele falava isso o tempo inteiro, não anda com bandido, meu neto, que você não tem pedigree para isso, ou vai ser. Ou, quem anda com bandido é para virar bandido, é para ser roubado. E você não tem pedigree, então você vai ser roubado. Não ande com bandido. Mas agora eu lembrei de um, quem dorme com morcego acorda de ponta cabeça, né? Então, assim, Ah, é o famoso lá em Minas que meu pai falava, né? Boi preto conhece boi preto. tatu cheira tatu, né? Então, um monte de coisa que você vai lembrando. E eu, assim, pessoal do interior, que são essas tradições familiares que você tende a trazê-las para baixo quando você é jovem, né? Principalmente nesse contexto disruptivo que está sendo imposto para a gente. E quando nós resgatamos, fala, pô, tem muito, é um manual de instrução para você passar por esses perrengues da vida. Que a compilação maior eu acho que está na Bíblia, mas existem, né, esses ditos, essas sabedorias familiares que vão passando de geração em geração. De qualquer forma, o cômputo geral assim do que é um conservador eu ainda descrevo como um sonho, que é você ter uma macarronada, quando você ficar velhinha com o seu marido, você ter uma macarronada de domingo, um almoço de domingo, com seus filhos e netos e todos estarem bem, chegando em casa e te visitando. Né? Mas ainda não está em construção, é um work Mas in sabe, paper ainda. uma crítica que assim, eu acho que eu não faço aos conservadores de uma forma geral, mas eu Pode faço fazer. algum. Não, eu faço alguns conservadores no Brasil, né, principalmente. É, conservadores que agora a gente vê que não, a gente está vendo que as máscaras caíram aí, não são tão conservadores assim, mas uma coisa, um tipo de conservadorismo que não se conecta muito com a vida cotidiana, com a macarronada do domingo. É um conservadorismo que, obviamente, que todo conservador deve ler Edmund Burke e tem que ler Russell Kirk, enfim. Mas não é só isso. Não é só isso. É a macarronada do domingo. É o alimento das raízes É o profundas, principal. Esse é né? o principal. E eu E quem não vejo. tem, construa a sua. É isso que é o importante. É aí que eu ia chegar, porque a minha crítica que eu vejo, às vezes, principalmente no meu Instagram, agora já parou bastante, que eu já dei uns puxões de orelha lá. Quando eu posto, eu sou católica, então eu tenho, né, uma admiração muito grande por João Paulo II, não Pela pelo, pessoa. pelo Era o espetacular Papa pontífice que de todo foi, mas mundo.
mas ele transcendeu a religião dele, né? Sim, todo mundo gosta dele. A própria amizade dele com o Ronald Reagan, que era um protestante ali praticante. Ele, a Margaret Thatcher, ele a Thatcher e o Reagan, né? É um exemplo. Então, eu vejo que, às vezes, tem um conservadorismo que aí cai naquilo que você falou, Weintraub, que é assim, mas a Bíblia diz que não tem que ter papa. Aí vem o outro, o católico, e fala, não, mas porque o protestante... Eu falo, gente, eu não quero saber da sua fé cristã, eu não quero saber de você católico, eu não quero saber de você protestante, eu não quero saber de você ateu, porque essa viagem é sua. Essa viagem, o que funcionou para mim, não quer dizer que vá funcionar para você. Você tem que trilhar esse caminho e você tem que colher as ferramentas desse caminho. O que eu vejo aqui na Califórnia, os filhos eles não percorrem caminho nenhum, é só atalho, e os pais colhem as ferramentas, né, e tiram ali do caminho alguma coisa que eles possam tropeçar. Então, a minha crítica a um lado do conservadorismo é isso, às vezes, essa bateção de cabeça de cristãos, que eu acho uma bobagem. Acho uma bobagem, porque o maior exemplo está aí. João Paulo II e Ronald Reagan, um católico e um protestante, que derrubaram um muro quase impossível, né, de ser derrubado, colocaram o comunismo no chão e no entanto, ainda existem conservadores que se apegam muito a coisas sedentárias, né? A segunda camada ali, que eu acho que tem uma guerra macro muito maior para ser travada do que essa. Vocês dois falaram sobre passagens que eu achei interessante e mostra uma certa universalidade dos valores conservadores. A Ana, quando citou o Life is Suffering, que o Jordan Peterson cita direto, e que na verdade é a primeira nobre grande verdade do budismo, né? A vida é sofrimento, e a partir desse reconhecimento é que você consegue construir qualquer coisa, e é um valor que é mais ou menos universal às grandes religiões. E citando o Jordan Peterson, o Abraham me lembrou, porque ele trouxe a história da destruição de Sodoma, onde o apelo a Deus é feito: se houver 50, se houverem 10, você permite que a cidade não seja destruída. E o Jordan Peterson faz, na série bíblica dele, uma visão, uma leitura, né? Aliás, está no YouTube, para quem quiser assistir, acho que já tem até legenda em português. Nem todos os episódios, mas boa parte. Nem todos. Já. Uma boa parte tem a leitura da série bíblica do Jordan Peterson, onde ele faz... Para quem não sabe, Jordan Peterson é um psicólogo canadense, bastante conhecido aqui nos Estados Unidos, um autor que ele é difícil chamar ele de conservador, ele não gosta de ser chamado de conservador, mas ele tem todos os valores conservadores dentro da obra dele. E muito conhecido, foi o autor de língua inglesa mais vendido em 2019, com o livro dele 12 Regras para a Vida. Eu recomendo para todo mundo. Mas a análise que ele faz, Abraham, a essa passagem especificamente da destruição de Sodoma, é que enquanto houver pelo menos 10 que valham a pena, que não sejam completamente destruídos, Deus não destrói a civilização e Deus não destrói a cidade. Ele diz, Deus aí... Na verdade, começou em 50, foi reduzindo, ele foi negociando. Exato. Sim. Quando chegou em 5, falou, não, se tiver 5, eu não vou destruir. Daí o Abraão falou, mas Deus, e se... Porque ele sempre negociava assim, mas e se em vez de 50 forem 49 por 1? Daí sempre foi reduzindo. Quando chegou em 5, falou, não, Abraão, chega. Se não tiver 5, eu vou destruir. Para com isso. E só tinha o Ló, que era o... Né? Mas se tivermos... O Ernesto sabe mais do que eu sobre isso aí. Se tivermos 5, a história, o reflexo, a análise que o Jordan Peterson faz dessa história, que eu acho que deixa uma lição bacana, inclusive para o Brasil, muitas vezes a gente pensa, tem que ganhar a eleição, claro que tem que ganhar a eleição, mas se tivermos 5, se sobrarmos 5, que não estejamos completamente corrompidos, o Brasil, Deus não destrói o Brasil, né? E aí, por Deus, você entenda o que você quiser entender, e essa análise que o Jordan Peterson faz é muito bacana, e eu recomendo, vou deixar para vocês, porque é exatamente o que eu estou lendo agora. Terminei o primeiro capítulo 11,
o primeiro capítulo ontem, o livro novo do Jordan Peterson, que são o Beyond Chaos, não tem tradução para o Brasil, mas seria... Não, Beyond Order, perdão, Além da Ordem, onde o primeiro capítulo é justamente sobre a importância do conservadorismo, de você respeitar as instituições, e principalmente família, e os modos e os costumes que estão estabelecidos pela sociedade, e quando você desafiar esses valores, que é um ímpeto muito forte dos jovens, você desafiar com respeito. Você quer quebrar as regras? Quebre as regras, mas quebre com respeito ao que foi construído pelas gerações anteriores.